Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de M&M Líder, tudo para construção. Vai construir ou reformar? Confira antes os preços e condições de materiais hidráulicos, elétricos, ferragens, ferramentas e tintas da M&M Líder. Lá você também encontra assistência técnica em fogões e aquecedores, conversão de botijão de gás para gás de rua e vice-versa. Passe na M&M, converse com o Maurício ou com a Ana e tenha a melhor qualidade pelo menor preço. A M&M Líder fica na Rua Santo Amaro, número 451, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3105-1412. Giro NetoCast. E hoje a gente fala sobre um sistema, gente, que usa inteligência artificial para avaliar sentimentos de usuários na internet e também identificar sinais de depressão. Quem conversa conosco sobre esse assunto é o doutor em Ciência da Computação e Matemática Computacional pela Universidade de São Paulo, o Felipe Giuntini, ele que atualmente é pesquisador no CIDIA, que é o Instituto de Ciência e Tecnologia, e ele explica para a gente direitinho essa pesquisa. Posso falar assim, doutor Felipe? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos, isso mesmo. Doutor Felipe, eu fiquei muito curiosa, né? Queria que você contasse para a gente, quer dizer, dependendo de como a gente tá emocionalmente, né, e como tá a nossa saúde mental, isso acaba transparecendo na forma como a gente interage, por exemplo, nas redes sociais. O que esse estudo identificou, doutor Felipe? Sim, né, hoje as redes sociais, elas se tornaram um hábito, né, e as pessoas têm as utilizado para registro do cotidiano, pensamentos e opiniões, onde normalmente é mais uma fonte para ser interpretada por analistas do comportamento para que eles consigam fazer uma análise mais acurada. Então esse sistema, ele tem duas frentes, né? Primeiro, ele vai verificar como o depressivo ele interage com outras pessoas na rede social, ou seja, o padrão do depressivo em grupo, e posteriormente qual o padrão do depressivo individualmente na rede social, considerando seus aspectos de personalidade. Bom, o que nós encontramos, né, principalmente, são emoções muito negativas e principalmente inseridas em contextos de violência, de dor, sentimentos de vergonha, tristeza e até mesmo períodos de silêncio, onde a pessoa fica intercalando, some das redes após uma postagem negativa, por exemplo. Entendi, olha que interessante. E como que foi feito? Como foi feito esse estudo, né? Como que vocês chegaram a esses achados, doutor Felipe? Bom, inicialmente nós trabalhamos com duas bases de dados, a primeira de uma rede social internacional, que é o Reddit, e onde nós tínhamos comunidades específicas para compartilhamento e suporte mútuo de depressão. E posteriormente nós desenvolvemos uma aplicação que foi até para o Facebook, onde nós pudemos testar com outros usuários, na qual a gente não tinha o conhecimento se tinha ou não depressão. Mas basicamente o sistema ele vai coletar os dados da timeline do usuário, claro que se o usuário concordar, né, fornecer as credenciais,
e ele vai analisar temporalmente essas postagens, ou seja, o que ele postou hoje, amanhã, e assim vai por sequência. A partir disso, o sistema ele consegue identificar qual o padrão emocional desse usuário e se houve uma alteração do humor dele ao longo do tempo. Uhum. Eu fico curiosa, como que o sistema consegue identificar esses padrões? É assim, são palavras que são usadas ou é mais complexo do que isso? A solução, ela utiliza 2 itens, né? Primeiro são os textos digitados pelos usuários na rede social e também o uso de emoticons, que são aquelas figurinhas que o pessoal costuma dar like, reagir, por exemplo, com tristeza, haha, uso de emoticons, né? Uhum. Então, o algoritmo, ele vai extrair as expressões que contém naquela postagem, então pode ser desde uma palavra como uma frase, e verificar, né, o que esse usuário, o que tem de emoção e sobre o que esse usuário ele está falando, né? Então, ele pode estar falando que é um problema, às vezes, na escola dele, no trabalho, pode comentar sobre, por exemplo, uma violência sexual. Então, e o algoritmo, ele vai extrair essas informações e fosse como ele colocasse numa cestinha, né? Ou seja, quais as emoções que esses usuários demonstraram nesse dia. No próximo dia, ele vai fazer a mesma coisa e coloca como se fosse numa cestinha, só para ilustrar. E a partir disso, o sistema vai verificar, num período de 15 dias, qual que é o padrão desse usuário na rede social. Então, assim, olha, ele demonstrou um sentimento de tristeza, depois ele apresentou um sentimento de vergonha. Então, dado que o usuário, ele teve um conjunto de sentimentos, nós conseguimos predizer os próximos sentimentos até por um período de 15 dias, com um intervalo de confiança mínimo de 81%. Nossa! Né? Lembrando que esse sistema, ele não tem por objetivo, né, substituir o especialista, o psicólogo, o psiquiatra, mas sim suportar, né, e fornecer e ser utilizado como um apoio ao diagnóstico do profissional. Não, e pode ser até uma ferramenta a mais, desculpa te interromper, doutor Felipe, fico pensando aqui, né, quando a gente fala também na responsabilidade que as redes sociais têm, né, com relação aos conteúdos que são ali postados, né, e os impactos que o uso das redes tem na vida, principalmente de adolescentes, né, dos mais jovens. De repente pode ser uma ferramenta a mais como um alerta, né, opa, os algoritmos me mostram que esse usuário aqui talvez não esteja bem. Será que vale uma aproximação? Será que vale uma mensagem? Não sei, uma abordagem? Estou falando bobagem, doutor Felipe? Não, inclusive nós pensamos em soluções, assim, principalmente quando nós estamos num país em desenvolvimento, onde a maior parte dos postos de saúde do Brasil não tem um terapeuta ou não tem um especialista em saúde mental. Uhum. Então, pensando em detectar precocemente esses indícios, é uma solução que conseguiria capturar isso e, de repente, gerar um alerta para o centro de saúde, seja particular ou público, para que gere esse alerta e esse sistema de saúde consiga entrar em contato e fazer uma intervenção antes mesmo de que chegue num sintoma, num transtorno muito maior e mais grave, por exemplo. E até num caso de suicídio, a gente sabe que os índices são muito altos, né? Em todo mundo, no Brasil também. Então, de repente, uma forma de prevenção também, né? Fico pensando aqui. Agora, doutor Felipe, você falou que o depressivo, quer dizer, esse estudo, né, ele analisou como que a pessoa depressiva interage em grupo e como que ela interage só, né? E eu fiquei curiosa, assim, essa análise do grupo, tem algum dado relevante? Sim, nós utilizamos uma abordagem baseada em redes complexas que vai analisar como o depressivo interage
e correlacionamos isso com os sentimentos que ele demonstrava. Nós percebemos que os depressivos, eles tendem a se engajar mais em notícias tristes, em postagens tristes, e se aproximar mais de outros usuários depressivos, tendo uma dificuldade muito maior de interagir com pessoas que pensam diferente. Então, o depressivo, ele vai ter uma tendência a se isolar num grupo que se parece muito com ele, tanto sentimentalmente quanto as características de personalidade, e vai ter uma dificuldade maior em interagir e se comunicar com pessoas que tenham um contexto, um pensamento diferente dele. Ou seja, ele se isola na bolha, né? Isso. Né, o que a gente chama de bolha, assim, quer dizer, fica ali circulando só naqueles conteúdos que tem a ver, mais ou menos, né, com o jeito de pensar, com os sentimentos. Agora, essa coisa de interagir, engajar mais, né, interagir mais em posts de teor negativo, isso é muito interessante mesmo, que sempre me admira, né, como às vezes alguns posts realmente têm um engajamento maior, talvez esteja aí a explicação também, né? Sim, no geral nós observamos que a maior parte das postagens, né, elas têm um engajamento maior, principalmente quando elas têm sentimentos de raiva e sentimentos de tristeza. E isso, né, em relação aos depressivos, se interagir e com eles mesmos, assim, né, vamos dizer, isso tem uma referência, né, um apoio na literatura de saúde mental. Então, o que nós encontramos nas redes sociais, esse padrão que nós identificamos, ele, na vida cotidiana, também se reflete e tem diversos artigos que relatam isso, né? Então, por exemplo, um depressivo, ele vai ter uma facilidade em reconhecer outros depressivos, ele vai ter uma dificuldade em criar amizades com outros depressivos, né? E o que nós percebemos é que na rede social não foi diferente. Que interessante. Doutor Felipe, tem nova etapa para esse estudo? Eu vi que tem a possibilidade até da criação de um aplicativo para que esses dados possam ser usados. O que vem por aí a partir do que vocês descobriram? Sim, esse estudo ele foi desenvolvido de uma forma genérica, né? Ele é um framework, como nós chamamos de computação, e ele pode ser inserido desde uma plataforma web como uma plataforma mobile. No momento, ele está em aberto, tem surgido algumas propostas para investimento e estamos abertos para outras propostas também. Para chegar a esses dados, né, e nesse ponto que o projeto chegou, quantas pessoas tiveram seu comportamento analisado? Bom, inicialmente nós coletamos uma base de dados de 10 anos da rede social, então foram mais de 400 mil usuários analisados no estudo. Nossa, muita coisa. Muito bom, doutor Felipe, eu fico muito feliz, assim, realmente eu fiquei bastante curiosa, né? E é muito legal poder falar aqui, explicar um pouco para os ouvintes, né? Inclusive falar como que a matemática pode ser usada, né, em áreas que a gente às vezes nem imagina, né, doutor Felipe? As pessoas leigas como eu, né? A gente não tem essa noção de como os cálculos, a matemática, a estatística, como isso pode ajudar a gente até numa questão de saúde pública, né? Sim, a computação, ela tem, desde a sua história, né, esse objetivo de ser aplicada a resolver problemas complexos. E hoje, com o avanço das tecnologias, nós temos conseguido fazer isso com uma maior eficácia, não só no campo, né, da saúde mental, mas também em outros contextos. E quem quiser saber mais sobre esse estudo, ele está disponível onde, doutor Felipe? Como é que a gente faz para acessar? Ele está disponível, né, os artigos científicos estão publicados, foram mais de 4 artigos internacionais, e basta a pessoa, a forma mais fácil é procurar pelo meu nome, Felipe Giuntini, no Google, e também ela pode buscar na biblioteca da USP, como resultado do trabalho de um meu doutorado, até de estar disponível no site da Universidade de São Paulo. Maravilha, parabéns pelo trabalho, viu? E obrigada por compartilhar com a gente. A gente espera que
isso ajude com certeza muitas pessoas. Obrigada, viu? Obrigado e estou sempre à disposição, caso necessário. Um abraço muito grande para você, Dr. Felipe. Até a próxima. Até mais, obrigado. Conversei com o doutor em Ciência da Computação e Matemática Computacional pela USP, Dr. Felipe Giuntini, sobre esse sistema que usa inteligência artificial para avaliar sentimentos de usuários na internet e identificar sinais de depressão. Giro NetoCast. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast. Pensador Louco, dos podcasts Som no Caixão, Desleituras, Necrofilmicon e Exadoff. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Yuri Brawley, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Sandro Cruz, escritor, produtor e podcaster, host do DebaCast, um podcast que traz os mais variados e loucos assuntos envolvendo tecnologia. Acessem debatec.blogspot.com. Repetindo, debatec.blogspot.com. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Eu sou Danilo de Almeida. E eu sou o Costelinha. Mentira, eu sou o Leozão Certo. E nós somos do Doublecast Podcast, um podcast sobre rock and roll, heavy metal e música pop de também, vez em quando tem. Porque ninguém é de ferro, né? Aqui ninguém é true. Só o Ômega de Ferro. Exatamente, só Tony Stark, o resto não é. E a gente fala de uma maneira bem humorada, às vezes nem tão bem humorada assim, porque bem o nosso... humorada pra gente, você pode ser muito. Exatamente, mas a gente fala de uma maneira bem humorada a história do rock and roll, álbuns, filmes, séries, e estamos em doublecastpodcast.blogspot.com toda semana. Exatamente. Falando sobre música. Então, se você quer ouvir um programa com opiniões bem embasadas, falando das músicas como elas realmente são, música, faixa, todos os instrumentos, dando opiniões técnicas, esse não é o seu podcast. O Doublecast é abacalhar mesmo. Se você quer rir enquanto ouve música boa, às vezes nem ri tanto, porque, né, e são piadas. Às vezes a gente perde um pouco a mão, mas a gente se esforça para trazer um bom conteúdo aí na podosfera brasileira, que é onde nós habitamos. Exatamente. Então, acessa lá doublecastpodcast.blogspot.com ou no Instagram a gente está lá como Doublecast Podcast e no Twitter Doublecast1. Exatamente. Sempre vai ter o episódio lá pinado no topo das páginas para você entrar e ouvir e dar boas gargalhadas, que essa é a nossa intenção. Ou não. Ou não, às vezes você vai poder chorar um pouco de tristeza ouvindo opiniões tão ruins de pessoas que se acham inteligentes, mas não são. Então, escutem aí o Doublecast, a história da música de maneira bem humana. Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast,
basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!